Como eu contei para vocês antes na mesa, eu tirei esse tempo sabático e eu compartilhava isso com o Lipão ali quando a gente estava conversando. Tinha mais de 2 anos que a gente não se via, e ele me perguntava como é que é voltar, né, depois desse tempo. E meu irmão, é um pouco estranho, porque eu não simplesmente dei um tempo do que eu estava fazendo para fazer de novo a mesma coisa. Eu entendi que um ciclo encerrou, e eu finalizei tudo que eu estava fazendo, e voltei, eu e minha esposa, para o Brasil, com os projetos que a gente tinha na cabeça, e com uma folha em branco, falando: Senhor, está aqui nossa vida. De certa forma, eu não estou aqui para ser menino e dizer que o que eu fazia não prestava, não tem nada a ver com isso, mas eu entendo que tem tempo para todas as coisas. Tem tempo de plantar e tem tempo de colher, tem tempo de guerra e tem tempo de paz, tem tempo de chegar perto, tem tempo de afastar. Então eu entendi que nesse tempo, enquanto aqueles sonhos que Deus me deu não se realizam, concretizam, né? Estão se realizando, mas não se concretizam, eu ia só servir igreja de amigos meus. Eu ia estar só em casa de gente que eu conheço, que me inspira e que não traz peso. Não tem mais assessoria, não tem ninguém marcando agenda para mim. Agora são meus amigos que têm meu contato, que me convidam para ir onde eles estão. E aí, eu acho que isso faz desse ofício de evangelista uma coisa extremamente leve. Eu estou gostando muito disso, sabe? Não vou mentir para vocês não, tá bom? Essa vida de aposentado, cuidando de dedo. Eu estou doido para estender essa minha desculpa aqui, para ficar só com aquele nheco-nheco, sabe? Apertando bolinha. Mas é bom para a gente se situar. E de certa forma, quando você passa muito tempo fora, não estou falando fora do Brasil, né? Eu estou falando fora da tua rotina, você fica um pouquinho mais pontual quanto àquilo que Deus está fazendo no momento. E eu louvo a Deus porque eu poderia começar a falar a partir de onde o Lipão terminou. Eu acho que aquele texto sobre a vida de Jacó, sobre aquele momento da vida de Jacó, é extremamente pontual e tem toda a relação com o que eu queria compartilhar com vocês. Tem um texto que eu queria ler, só para dar base. Foi algo que o apóstolo Paulo trouxe para nós. E é lindo isso daqui, porque o apóstolo Paulo está trazendo um tesouro maravilhoso para a igreja, através de uma experiência pessoal que ele teve. Mas não foi uma experiência boa, não é uma delícia, não é um prazer, é uma experiência com Deus, que produz sim algo muito bom, mas não é muito confortável no momento, assim como foi aquele episódio de Jacó que a gente leu aqui antes. E esse texto está em, meu Deus do céu, não enxergo nada, 2 Coríntios, que é o tamanho da letra da Bíblia do cara, dá para ler daí, não dá? 2 Coríntios 12, a partir do verso 7. Todo corintiano sofre quando fala 2 Coríntios, não tem um negócio assim? Não tem 2 Flamengo. Tô afiado, cara. Mas eu já começa aqui falando para mim, ó: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Está pegando, gente? Vou começar de novo. Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Se eu não me engano, eu já falei desse texto aqui em alguma reunião de homens nessa casa, mas o foco hoje é um pouquinho diferente. Paulo, ele antes estava dando uma lista das suas conquistas, estava defendendo o seu ministério, falando daquilo que ele já tinha visto da parte de Deus e ouvido da parte de Deus, tipo assim, vocês estão achando que eu sou pouca coisa? Está aqui meu currículo. Ele fala desse homem que subiu aos céus, não sei se em carne ou espírito, ouviu coisas no céu que não dá nem para falar. Aí ele entra nesse texto que a gente acabou de ler. Mas para que eu não ficasse soberbo por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, cara. E Paulo, que era bem sanguíneo, ele chama o espinho na carne dele de mensageiro de Satanás. Esse cara não tinha problema com esse negócio, não. Teve uns caras que aprontavam com ele, ele falou, esse daí eu já entreguei para o Satanás. Ele fala, esse cara veio com o intuito de me esbofetear para que eu não me exalte. Ou seja, foi dado a ele um freio. Às vezes a gente, como homem, a gente está sempre sendo inspirado a acelerar, 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 como se não houvesse amanhã. Eu me lembro que há algum tempo atrás eu assisti um filme sobre a história da Ferrari. Vocês assistiram esse filme? Alguém assistiu? Ferrari, Lamborghini lá, pá, a corrida de Fórmula 1 das antigas. Era uns Calhambeque muito ruim, cara, no meio da estrada mesmo. E você fala, olha o que virou, olha o que é uma Ferrari hoje. Você concorda comigo que quem estuda os motores está sempre tentando melhorar, está sempre tentando fazer com que aquele motor alcance maiores velocidades, tenha maior potência? Mas tem que ter uma galera junto deles, estudando como é que faz o freio mais potente do mundo. Porque se aquele motor não tiver um freio que aguente ele, que segure a onda dele, aquilo não é mais um carro, é só uma bomba. Vai explodir ali na frente. Então foi dado a Paulo um freio, um mensageiro de Satanás para que ele não se exalte. E Paulo diz, eu por 3 vezes pedi a Deus, cara, que o afastasse de mim. E sabe o que é que Deus respondeu? Nada. É incrível quando você ora uma coisa a Deus e Deus faz silêncio, tipo, você não está entendendo. Até quando Deus responde, Ele fala, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo está dizendo, então por causa disso, então a chave virou, agora eu me alegro nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições. O que eu quero dizer com tudo isso é bom ser perseguido? Não. Ser injuriado, ser caluniado? Não. Sensações horríveis, cara. Eu tenho algumas memórias de momentos em que eu sofri apedrejamentos virtuais, que doem tanto quanto um apedrejamento natural, porque eles não atingem a carne, eles atingem a alma. Um apedrejamento natural, a sua carne sofre, mas um apedrejamento de palavras, de ódio, que tem o intuito de te destruir, de te matar, eles acertam em cheio a tua alma. Nada disso é prazeroso. Eu não consigo dizer, eu me glorio nesses momentos em que eu tomei pau. Mas acontece uma coisa poderosa quando você sofre esse tipo de dano. O que Deus está dizendo para Paulo não é que Deus se alegra na fraqueza de Paulo, mas é no que essa fraqueza vai produzir. Porque esse cara cheio de revelações, que subiu ao céu, que ouviu coisas de Deus que não pode nem contar para os outros,
tinha alguma coisa na sua carne, e devia ser algo tão constrangedor, que ele não diz o que é, cara. A gente pode fazer conferência em cima de conferência para tentar definir o que era o espinho na carne de Paulo. A gente nem sabe. Ele está contando toda a sua vida, mas ele não conta o que é. Ou seja, era algo que ele não quis contar. E aí eu me pergunto, por que não? A única resposta que eu consigo encontrar é porque era humilhante. E aqui a gente vai chegando no cerne da questão. Eu não vou demorar, porque eu sei que amanhã vocês trabalham. A palavra que o Lipão pregou já me abençoou demais, e eu estou aqui só para edificar em cima de algo que o outro lançou um fundamento. Mas, por causa da minha fraqueza, a minha fraqueza, ela significa uma área que eu não consigo vencer. Eu imagino que cada um aqui tem uma dessa. Aquela área que não interessa a grandeza da revelação, não interessa o nível de intimidade que você tem com Deus, não interessa o seu título, não interessa os anos de caminhada na fé, você simplesmente não consegue vencer. Sabe o que acontece quando você se toca disso? E você por 3 vezes, Paulo falou, por 3 vezes orei ao Senhor. Ele está sendo até querido, porque imagino que ele deve ter pedido por mais vezes para Deus, tira isso de mim. É algo que te humilha, cara. Certa vez eu ouvi de um sábio homem de Deus uma frase que mudou minha forma de enxergar a humilhação. Ele dizia assim: humildade não é você andar de cabeça baixa com uma roupa simples. Humildade, na verdade, ela é fruto de humilhação. Só é humilde quem já foi humilhado. Ou seja, por causa dessa fraqueza que te humilha, você se torna alguém humilde. E quando você se torna alguém humilde, Deus não resiste a você. Então o poder dele se aperfeiçoa naquele que não é nada. Aí a pergunta que eu te deixo é: você prefere tomar um pau de Deus ou tomar um pau das pessoas? Na onda dura pode falar essas coisas. Eu amei quando o Lipão falou que Deus veio e caiu na porrada com Jacó. Então eu estou de boa. Você prefere apanhar de Deus ou apanhar de gente? Cara, Deus é mais forte que gente. Amém? Mas Deus é misericordioso. Gente ou Deus podem te matar, tanto um quanto o outro. Sabe que quando Esaú, o irmão de Jacó, viu a trapaça que Jacó fez, o que ele aprontou, como ele roubou seu direito de primogenitura, como ele roubou as bênçãos do seu pai, e não sobrou nada para ele, só sobrou maldição. Ele falou: deixa meu pai morrer que eu vou matar esse cara. Ou seja, Jacó estava jurado de morte pelo seu irmão. E Jacó, quando está voltando para a terra deles, os mensageiros que foram na frente falaram: Esaú está vindo aí com uns 400 caras. Então o cara que te jurou de morte está vindo, adivinha para quê? Para fazer um carinho na tua cabeça. Ele vem para acabar com a tua raça. Eu entendo que Deus deu um cacete em Jacó antes, entendeu? É melhor tomar um cacete de Deus, velho. Porque o que Deus fizer contigo não é para te matar, mas é para matar quem você era, ao ponto de mudar até o seu nome. Tipo assim, cara, a verdade é, Jacó lutou com Deus, resistiu, mas ele morreu naquela luta.
Jacó morreu naquela luta. Nasceu Israel. O Jacó que andava, certo, magrega, né? Jacó que andava assim, agora está andando, bro. Está manco. Sabe o que acontece? Foi humilhado. Quando Esaú vê Jacó chegando, ele nem reconhece. Fala, cara, esse não parece com aquele trapaceiro que eu tinha como irmão. Lá vem um cara manco, se ajoelhando e se prostrando diante dele, e fala, cara, eu tenho que abraçar esse cara, porque a humildade constrange, cara. O rei Davi sabia muito bem disso. Davi teve uma vida quase exemplar, tirando atrocidades que ele cometeu no meio do caminho. Uma com a mulher do seu amigo, se deitou com a mulher de Urias, enquanto ele lutava a guerra dele, ele se deitava com a mulher do cara, a mulher engravidou, ele tentou jogar o BO para o cara, traz ele de volta, vai dormir na tua casa. E o cara não dormiu em casa, até que ele bota um bilhetinho no bolso dele e fala, entrega para o general, e o bilhetinho estava, bota Urias na frente da batalha, onde tiver pior. Cara, o cara levou a sentença de morte dele no bolso, e ele morre. A outra foi o censo que Davi mandou fazer em Israel, e aquilo desagradou a Deus. E às vezes quando essas coisas loucas ou ruins acontecem, elas causam um nó na nossa cabeça, porque a gente não sabe se foi Deus ou se foi o diabo. É ou não é? Tem certas coisas na nossa vida que a gente fica mais lutando para saber, foi o diabo ou foi Deus, velho? E esse evento do censo que Davi fez, causou isso até em quem narrou, porque está descrito em 2 livros da Bíblia. Num começa dizendo assim, então Deus incitou Davi a fazer um censo. No outro texto diz assim, então Satanás incitou Davi a fazer o censo. Até a Bíblia, a galera fica tipo, será que foi Deus ou foi o cão? Eu acho que Deus mandou o cão fazer. Você sabia que o diabo é diabo de Deus? O diabo obedece a Deus, cara. O diabo se dobra diante dele. O diabo não consegue ficar arrogante na presença do Senhor, porque Ele é o Senhor, cara. Deus não tem rival. Amém? Deus não tem oponente. Ninguém rela na glória dEle. Ele é o Senhor. Então Davi fez o censo e a ficha caiu, meu Deus, pequei, vacilei. E aí lá vem o profeta Gade, esse caba macho que chegava na cara do rei e falava, tu está errado. E fala para ele, ó, Deus mandou você escolher 3 coisas, uma das 3 você escolhe aí, porque tu vacilou. Pode escolher 3 anos de fome, 3 meses sendo consumido pelos teus adversários, ou 3 dias da espada do Senhor. 3 anos, 3 meses ou 3 dias? E aí Davi faz as contas e diz assim, caia eu na mão do Deus vivo, porque Ele é grande em misericórdia, mas eu não caia na mão dos homens, porque os homens são mais fracos que Deus, mas são ruins. Deus é forte, todo poderoso, mas é bom. Então caia eu na mão de Deus. Então ele se humilha, se submete. Quando Davi pecou com a mulher de Urias, o profeta falou, o que você fez escondido vai ser feito à luz do dia. E sabe o que? O seu filho Absalão, quando entra no palácio, segundo o conselho de um cara que era conselheiro de Davi, ele se deita com todas as concubinas que Davi deixou cuidando do palácio, se deita com as mulheres do seu pai, na frente de todo mundo. E Davi sai fugindo com seu exército, e tem um cara jogando pedra nele e amaldiçoando. E os soldados de Davi estão falando, rei, o senhor não quer que eu vá lá arrancar a cabeça desse infeliz, não? E Davi fala, se ele está amaldiçoando é porque Deus mandou ele amaldiçoar. Sabe o que é isso? É um cara que recebia a humilhação e deixava a humildade tomar nesse lugar nessa hora. Eu não sei você, mas eu gosto de futebol.
Uma personal trainer da academia lá do meu condomínio, hoje de manhã, me perguntou: Rodolfo, você tem alguma série para me indicar? Que a gente sempre troca ideia sobre séries. Eu falei: tem 3 séries que eu estou vendo no momento fantásticas. Uma é a Euro, a outra é a Copa América e a outra é o Brasileirão. Cara, essas séries estão o melhor mês da minha vida, cara. Estou até enjoando de futebol, meu irmão. Eu vi jogo já do Vasco contra a Inglaterra, da Suíça contra a Eslovênia e contra Botafogo, e enfim, tudo misturado. Mas o jogo de Portugal contra a Eslovênia, o último jogo da fase passada, me marcou, porque eu vi uma aula de vida ali, cara. O tal do Cristiano Ronaldo, um cara que ganhou tudo que ele podia ganhar de prêmios individuais, milionário, bonito, sarado, rico e marrento. Meu Deus do céu, vai deixar saudade quando parar de jogar bola, cara. Eu tenho saudade do Romário, tenho saudade do Renato Gaúcho, esses marrentos, Edmundo. Meu irmão, o futebol precisa desses caras que você não aguentaria andar do lado deles, não, mas é legal ter eles no futebol. Joel Santana, por onde anda Joel Santana, pelo amor de Deus? Mas o Cristiano Ronaldo, no último jogo, ele finalizou demais e ele errou todas, e aí o jogo acabou e foi para a prorrogação. O cara está com 39 anos de idade, cara, jogando no meio dos meninos. Você vê que ele está com dificuldade para acompanhar a velocidade, mas ele está ali. E na prorrogação teve um pênalti para Portugal e pá, todo mundo sabe quem vai bater esse pênalti. Fez a sua pose, abriu sua perna, ficou retão, robozão, foi lá, chutou e chutou bem. Ele fez o que ele sabe, mas o goleiro foi melhor que ele e pegou a bola, cara. E aquela cena me marcou, porque ele baixou a cabeça e, com a cara de quem não acredita no que está acontecendo, começou a chorar no meio do campo, cara, que nem uma criança. Então você vê o melhor do mundo por inúmeras vezes, o exemplo, a referência, o ídolo dos caras que estão no time dele, sendo consolado por aqueles meninos, chorando copiosamente. A câmera foi na mãe dele que estava no estádio, e a mãe dele estava chorando muito, porque ela estava vendo o filho dela chorar. Ela não estava chorando pelo pênalti que ele perdeu, ela estava chorando porque ela viu o filho dela chorar. E esse cara estava arrasado. Eu nunca vi uma cena dessa, muito menos o Cristiano Ronaldo. O grotesco é que é o Cristiano Ronaldo, cara. E de repente vai para os pênaltis, e o primeiro pênalti é Portugal que vai bater, e o primeiro cara a bater, sabe quem é? É aquele cara que estava chorando há minutos atrás, porque errou um pênalti, e ele bateu de maneira exemplar, e dessa vez foi gol, e todo mundo espera aquela comemoração dele que pula e sim! Ele foi até a torcida, fez assim, botou a mão no peito e pediu desculpa. Cara, aquele cara foi humilhado, e a humildade dele preparou ele para sair daquela partida vencedor de novo. Aquilo para mim foi uma aula, porque eu sinto que Deus está fazendo isso com a gente nesse momento. O dia da humilhação, o dia mau, ele cai em você, cara, como uma bomba, você não sabe de onde ele apareceu. É o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me falta, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E de repente, pum, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Como é que você foi parar num lugar desse, bicho? Estava tudo tão bem, cara. Você percebe? Guia-me, leva-me, não sei o que. É tipo assim, alguém me guiando, me levando. Vamos, deixar a vida me levar. A vida leva, e você está indo. E de repente, ainda que eu ande, ou seja, como é que eu me meti nessa situação? O vale da sombra da morte, meu irmão. O consolo no vale da sombra da morte é o cajado do Senhor, velho.
Então é a morte assolando um canto e Deus te dando cacetada. Tipo, sai daí, rapaz. Vai-te embora daí. Só que depois você está de novo num lugar de comunhão. Você está sentado numa mesa. O Senhor hoje é a tua cabeça, o teu cálice transborda, teus inimigos estão assistindo. Então você consegue ter uma visão de futuro. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Cara, não é bom, mas é fundamental. Porque o que Jesus ensinou para a gente, dentre tantas coisas, foi que Ele era humilde. Aquele que na última ceia se veste de um pano, e aquele pano quem usava eram escravos. Os escravos, normalmente nos jantares, eles usavam aquele tipo de pano para que as pessoas limpassem as mãos neles. Eles eram tipo um guardanapo ambulante. Jesus bota aquele pano, e é incrível, você estar sentado numa mesa com o Senhor, de repente você não vê mais o Senhor. Se você não vê mais o Senhor na mesa que Ele preparou para você, pode olhar para baixo da mesa, Ele deve estar lavando o pé de alguém. Esse é o nosso Deus, que entra triunfalmente em Jerusalém montado num jumentinho. Esse é o nosso Deus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, assumindo forma de servo, e outra vez se esvaziou, sendo obediente até a morte de cruz, sabe? E por causa disso Ele foi exaltado, e a Ele foi dado um nome que é sobre todo nome que há, ao qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Até com Jesus foi assim. Há pelo menos uns 2 meses atrás, BO em igreja sempre teve, mas pelo menos há uns 2 meses atrás teve uma enxurrada de BO na igreja, e não só na igreja do Brasil, na igreja fora do Brasil, que eu não sei contigo, mas me deu temor. Eu não estou aqui para fazer propaganda de notícia ruim, mas um dos BOs envolvia um líder de um ministério super relevante a respeito de oração e adoração, que por causa de assédios contra algumas mulheres, ele é um homem casado, o esposo de uma ministra de louvor, preso por estupro, uma igreja próxima, sendo acusado de desvio de dinheiro de uma instituição para cuidar de mulheres. Então são acusações, eu não sou a justiça, eu só estou te falando do que está acontecendo. Líderes acusados de agressão contra mulheres. Eu não sei se você percebeu que em todas essas situações isoladas, tem uma característica: homens de Deus pisando na bola com mulheres. Não estou aqui para julgar nem para dizer se é verdade, porque eu sei que em tudo existe exagero, existe, em parte é verdade, em parte não, em tudo que você for ver, mas eu quero que você preste atenção na notícia. Existe uma acusação contra homens de Deus, vinda de mulheres, e eu estou aqui numa reunião de homens, e eu não sei quanto a você, mas um dos maiores balizadores da minha masculinidade, da minha hombridade, é a minha esposa. Quando minha mulher me cobra, eu posso interpretar de 2 formas: ou ela é muito chata, ou realmente eu estou devendo. Ela está dizendo: você tem aí dentro o homem que é meu, cadê ele que você não está me entregando? A Bíblia diz, e por acaso no meu devocional hoje eu estava lendo Ezequiel,
quando ele está tendo uma visão, quando Deus leva ele para dentro do templo, mostra as atrocidades que são feitas no templo, então leva ele para fora e aparece um homem com uma tinta, e Deus fala: marca na testa as pessoas que não se dobraram aos ídolos, o resto pode passar todo mundo, mulher, velho, criança, o que for, quem não tem a marca vai ser passado. E sabe o que é que Deus fala? E que isso comece pela casa do Senhor. A igreja, meu irmão, ainda é o maior sinalizador do que Deus está fazendo na terra para o mundo. Começa na casa do Senhor. O que está acontecendo no meio da igreja é um sinalizador do que vai acontecer do lado de fora. E cabe a nós dar o exemplo. Porque no meio desses BOs todos que eu falei para vocês, eu até agora, pelo menos, eu não fico olhando para esse tipo de notícia não, afinal de contas eu tenho a Euro, a Copa América e o Brasileirão para acompanhar. Eu não tenho tempo para fazer tudo. Já está demais para mim. Mas até agora eu não vi ninguém chegar e dizer: errei. Não vi ninguém assumir e dizer: foi mal, fui eu mesmo, sou eu. Quando no ambiente de glória, meu irmão, se cantar atirei o pau no gato, alguém vai levantar e dizer: fui eu atirei o pau no gato, cara. O gato tinha nada a ver com isso, fui eu. Então existe uma mensagem gritando aos quatro ventos: cadê a humildade? Cadê o assumir o erro? Porque o primeiro erro da história na Bíblia foi um homem que estava ali de boa, e Deus olhou para ele e falou: está faltando uma mulher para esse cara. E Deus dá uma mulher para Adão, e a serpente engana a mulher come do fruto proibido, a mulher dá o fruto proibido para o seu marido, ele come, os olhos de ambos são abertos, eles viram que estavam nus, eles fazem folhas de figueira. E quando Deus aparece no jardim, como todos os dias ele fazia, dessa vez eles sentem medo por causa do pecado que traz vergonha. Ou seja, o cenário estava perfeito para que a humildade nascesse ali. Mas quando Deus fala: Adão, cadê você? Estou aqui, o que você está fazendo aí? Estou nu. Quem te falou que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto proibido? Cara, não era tão fácil dizer: comi. A pergunta é essa. Ao invés disso, sabe o que o homem diz? Foi a mulher que tu me deu. Cara, aí Deus pergunta para a mulher: você comeu? A mulher é mais homem que o cara, e fala: comi. Serpente me enganou, eu comi. Sou trouxa. A gente nasceu nessa natureza, fugindo de problema, fugindo do desconforto, fugindo do que fere, aquela imagem que a gente tenta tanto traçar para os outros, que a gente é vencedor, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Na verdade, meu irmão, essas situações vêm para você não se exaltar, como Paulo disse, e para que por causa dessa humilhação você fique humilde, por causa dessa humildade Deus possa fazer algo extravagante na tua vida. Eu me lembro de um ano, de 2014, o ano da Copa. Meu Deus do céu, eu sou viciado mesmo. Eu tomei um cacete na internet, que eu até adoeci, bicho. Eu estava fora do Brasil, que foi até bom, porque pelo menos não ficava gente na rua me esculachando, mas o negócio foi feio. Uma entrevista que eu dei, coloquei muito mal umas frases, errei mesmo. Ofendi um monte de gente. E quando eu vi um negócio que era só falaceira, daqui a pouco estava no G1, estava no UOL, eu falei: meu irmão, uau, que cacete que eu tomei, velho. E eu doente, fora do Brasil, sentindo que minha vida tinha acabado. Liguei para o pastor amigo meu, falei: meu irmão, aconteceu isso daqui. Ele falou: estou sabendo. Falei: o que é que eu faço? Aí ele falou, aí ele me deu 2 conselhos.
Ele falou: em primeiro lugar, se retrata, assume que você errou, simples assim, bicho. E outra, falei: qual é a outra? Ele falou: não leve isso para o púlpito. Quando você subir num altar para pregar o evangelho, você prega o evangelho, ninguém tem nada com teus B.O. Falei: eita, coisa difícil. E eu não tinha rede social na época, era a época da Copa, hackearam meu Twitter. Meu Twitter, de uma hora para outra, virou Meme Ochoa, sabe o goleiro do México? Virou uma página do goleiro do México em árabe. Então eu não tinha nem por onde falar. Fiz um Facebook na hora. E fiz uma declaração pedindo perdão, assumindo meu erro, coloquei mal, pedindo perdão por ter ofendido alguém. Cara, sabe o que aconteceu? Na hora, parou o barulho. Mas foi na hora. Mas eu estava mal, continuei mal. Era uma entrevista que eu tinha dado sobre um dinheiro que eu recebia do Raimundos. Enfim, meus pastores foram lá para a região do sul da Flórida, onde eu estava, e foram fazer uma conferência, e sabiam que eu estava lá, e falaram: você não quer vir aqui fazer um som, fazer um louvor? Eu não queria ver ninguém, cara, muito menos aparecer na frente dos outros, mas eu queria estar perto deles, e eu falei: eu vou. E eu lembro que eu aluguei um carro e estou dirigindo com a minha esposa para ir para até a conferência, eu estou sério. Ela falou: amor, você está triste, cara? Eu falei: eu estou mesmo, eu estou muito triste, eu queria sumir, eu não queria aparecer na frente de ninguém não, cara, eu estou mal, eu estou me sentindo uma vergonha, eu estou mal mesmo. Ela falou: mas só vai ter amigo nosso. Eu falei: mas eu estou mal, não interessa. Cheguei lá, era uma igreja americana, que o público era meio americano, meio brasileiro, a maioria era pastores, e tinha um grupo de louvor fantástico, cara, que ia tocar, e era uma banda assim com uns 8 caras, e os caras ungido e bom, velho, sabe aquela mistura do cara bom e ungido? Eles passando o som, eu estava todo arrepiado, e eu só pensando: meu irmão, eu vou estragar essa conferência, velho, que eu vou chegar com esse meu violãozinho, com essa cara de vergonha da igreja. Falei: o que eu estou fazendo aqui, cara? E aí o pastor falou: não, eu só queria que você fizesse uma música aqui antes da palavra, eles vão fazer o louvor, você faz uma música. Tá bom, vou só estragar o culto todo. E aí quando eu estou passando o som, pensando: cara, tem um monte de brasileiro, um monte de americano, que música eu vou cantar aqui, cara? Aí eu falei: que música eu canto? E aí só vinha uma na minha cabeça, chamada Vem Derramar, que tem 4 frases e 2 notas, e eu só preciso de 2 dedos para tocar, com um violão pequeno, com cara de vergonha, tocando uma música de 2 notas, 4 frases, 2 dedos, e envergonhado, velho. Eu falei: vai ser essa mesmo, já está tudo ruim mesmo aqui, então vai ser essa. Os caras fizeram louvor, foi animal, e antes da palavra, eu peguei meu violão e comecei: blang, blang, Deus vem derramar. Eu estou ali na minha lenga-lenga, cara, daqui a pouco uma presença de Deus entrou naquele lugar, que foi um treco bizarro, e de repente eu esqueci todo o lixo que tinha acontecido na minha vida, e eu estava ali: oh, vem derramar, blang, blang, blang. Eu sei, quando eu terminei, tinha nego no chão, meu irmão, o bagulho estava louco. O pastor, um cearense, pegou o microfone da minha mão, falou na minha orelha: macho, o que é que foi isso, bicho? Eu falei: não sei não fui eu não, tenho nada com isso, cara, eu estou mal. E eu estava com a sinusite, eu estava doente mesmo, estava com a sinusite violenta há mais de um mês, cara, estava ruim, estava doente, tossindo, catarreira. E aí eu saí todo chorado do púlpito, mas saí feliz, porque eu falei: uau, que presença de Deus foi essa, cara? E aí fui para o banheiro, assoar o nariz, né? Nariz não, a venta. Fui assoar a venta no banheiro, e cara, naquela hora eu olhei no espelho e falei: o que está acontecendo? E o Senhor me falou: eu ainda estou aqui. Cara, eu experimentei perder tudo naquele mês, mas Deus falou: você não me perdeu, eu ainda estou aqui. Eu vou te falar, foi uma das presenças de Deus mais poderosas que eu já experimentei ministrando louvor na minha vida, foi aquela tarde.
E voltei para a cadeira onde eu estava. Era uma igreja assim, daquela estilo americana, banco de madeira. Era uma fileira no meio, uma de um lado, outra do outro. E só tinha gente na do meio. Eu e a Ayla, a gente sentou na do lado, lá sozinho, nós dois. Porque eu estava ruim mesmo. Sentei meu violão do lado. Eu sentei assim com um quê de alegria dentro do meu coração por ter experimentado a presença de Deus e falado, cara, quer dizer que eu não sou uma droga completa. Uma droga, mas não completa, né? Tipo, uma porcaria, mas uma porcaria cheirosa, sei lá. Eu estava me sentindo quase bem. E aí eu lembro que o pastor estava profetizando. Enquanto ele profetizava, eu comecei a me lembrar dos meus primeiros dias. Desculpa se eu estou me alongando, eu falei que ia ser rápido, já passei do tempo, 15 minutos. Mas já vou terminar. Amém, aleluia. Eu não sou Deus, mas eu vou falar. E eu estou ali, diante de Deus, cara, diante de Deus. Eu estava ali olhando para o pastor profetizando e comecei a me lembrar dos meus primeiros dias na igreja. E me lembrei do tanto que Deus me mimava. Porque todo culto que eu ia tinha um profeta para falar alguma coisa para mim. Sabe aquela época que você não sabe nada e Deus tem que usar a gente para falar o tempo todo contigo? Todo culto que eu ia, nos meus primeiros dias, algum profeta ou profeta mulher aparecia e me entregava alguma coisa da parte de Deus. E a maioria era bem pontual mesmo. E aí eu comecei a olhar para aquela situação e pensando, oh Deus, que saudade daquele tempo. Bem que podia aparecer um profeta para falar alguma coisa para mim hoje. Nunca te pedi nada. Mas aí eu comecei a pensar, mas todo mundo sabe o que é que eu estou apanhando na internet. Se vier um profeta, vai dar aquela palavra meio encomendada, né? Aquela que você não confia muito. Fala, não, então... Aí eu pensei, mas podia ser um profeta gringo. Podia ser um americano que não sabe nada do que eu estou passando. Mas aí eu pensei também, mas eu acabei de ministrar o louvor, a presença de Deus veio forte, o cara vinha entregar uma palavra para o cara que acabou de ministrar o louvor, também é uma palavra meio encomendada, eu não vou acreditar muito não. Eu sou zoado, velho. Aí eu continuei pensando, falei, mas podia ser um profeta gringo que chegou atrasado, que não viu o louvor. Aí eu falei, aí sim, desse cara eu recebo. Isso é viagem da minha cabeça, eu fico viajando o tempo inteiro. E eu estava lá, sentado, pensando nessas viagens, o pastor profetizando, daqui a pouco o pastor fala, vamos nos juntar de 2 em 2, eu queria que um orasse pelo outro, Deus está mandando a gente de 2 em 2, um orar pelo outro. E aí só tinha eu e a Ali na nossa fileira, né? Eu levantei, já virei para ela, no que eu virei para ela, eu senti a mão no meu ombro. Aí eu virei, o cara falou, hi, can I pray for you? Era um americano, falando, posso orar por você? Eu falei, pode. Aí ele falou, pois é, eu acabei de chegar e eu só peguei o pastor falando diante de Deus. Ele falou, eu acabei de chegar, o pastor está falando para orar por alguém, você é a primeira pessoa que eu encontro aqui. Eu falei, pode? Aí ele botou a mão no meu ombro e falou, ok. Aí ele olhou para o meu violão. Esse violão é seu? Eu falei, é meu. Aí ele falou, você mexe com música? Meu violão. Eu não fui assim tão arrogante. Eu falei, sim, eu mexo com música. Aí ele falou, não, deixa eu colocar isso melhor. Ele disse, você ganha dinheiro com música? Eu falei, sim. Ele, ok. Ele botou a mão no meu ombro. Eu vejo alguma coisa a respeito de royalties. Aí nessa hora eu já não era mais eu. Falei, sim. Aí ele disse, ok. Assim te diz o Senhor. Eu só testei o seu coração. Valeu. Saiu andando. Naquela hora eu me toquei que aquela surra que eu levei por um mês foi Deus. Deus me deu um cacete, velho, só para testar o meu coração. Posso te dizer que até minha sinusite desapareceu, acho que em 2 dias. Eu estava doente há mais de um mês. Sabe o que, meu irmão?
Quando você é humilhado, sua cabeça baixa sem fazer força, velho. Você não consegue ficar arrogante e humilhado ao mesmo tempo. E eu creio que o Senhor está nos levando para um lugar de posicionamento em favor do que representa ser um homem. É tempo da gente bater no peito e dizer: a culpa é minha, o errado sou eu. Sabe, porque esse é o exemplo que Jesus me deu. O primeiro Adão fugiu da culpa que era dele. O segundo Adão assumiu uma culpa que não era dele. E esse me ensina com palavras e com exemplo. Eu quero tomar o meu papel. Eu quero assumir a minha posição. Aquilo que Deus preparou para mim. Mas isso não é em meu favor, isso é em favor do que Ele está fazendo na face da terra. E se Deus precisa de alguém que se coloque na brecha, eis-nos aqui. Amém. Para finalizar, tem um último testemunho. Um amigo meu, um vizinho, surfista velho, casca grossa, xerifão da praia, começou a namorar, se juntou, e estava super feliz com essa mulher agora, até que um belo dia eu encontrei ele na praia, e ele estava triste, e eu falei: o que aconteceu contigo, bicho? Ela foi embora de casa. Eu falei: mas por quê? Ele falou: cara, eu sou um vacilão, eu vacilei, só que o bicho é muito casca grossa, ele é durão. Eu falei: cara, enquanto ele falava para mim, eu estava pensando, se eu der um conselho para esse cara, vai ser legal, mas se Deus me der uma palavra para ele, vai mudar a vida dele, véio. Então, enquanto ele estava falando ali dos problemas dele, eu estava que nem Jesus escrevendo com o dedo na terra, sabe? Tipo assim, esperando Deus dar a direção. Até que a direção veio, eu falei: bro, o negócio é o seguinte, você vai ligar para ela e você vai dizer que você é o culpado de tudo que aconteceu entre vocês dois. Não tenta se justificar, não tenta dizer para ela, mas veja bem, porque naquele dia você... Não, dessa vez você vai dizer: o erro é todo meu, a culpa é toda minha. E eu sei que não é, eu sei que ela tem a parte dela, mas você vai fazer isso, você vai pegar a culpa todinha e vai vestir ela e vai deixar ela completamente livre, e você vai mostrar para ela que você quer muito ela de volta e que você vai fazer de tudo para ela te querer de volta. E ele falou: tá bom. Nisso eu estava queimando o pé no asfalto, já não estava aguentando mais segurar aquela prancha. Falei: deixa eu ir embora. E fui embora. No outro dia, eu fui surfar no mesmo horário. O cara estava com um sorriso desse tamanho na cara e falou: Rodolfo, ela voltou, cara. Eu fiz aquilo que você falou. E eu falei: agora eu preciso te dizer, não foi o que eu falei, Deus me deu uma palavra para você, e você precisa saber que Ele te ama e que Ele está contando com você, com seu coração no lugar certo. Cara, esse cara foi comigo até a praia, terminou que eu fui entrar no mar, a gente estava orando os dois na areia. Não deu um mês, eu fui pregar num culto de homens, inclusive, lá em Itajaí, e estava ele na primeira fila. Quando eu fiz o apelo, adivinha quem foi o primeiro? Eu quero te dizer, meu irmão, que quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. É tempo da gente assumir a nossa fraqueza, cara. E ao invés de ficar escondendo e jogando ela para debaixo do tapete, porque sabe como é que você esconde uma fraqueza? Você diz que você é super forte naquela área. Toda vez que eu vejo um ministro batendo demais em santidade, como se ele fosse quase um anjo, eu sei que esse cara deve estar com algum negócio debaixo do braço, cara, que você fala: mano, esse negócio não está... Porque Deus é equilíbrio, cara. Ele é misericórdia. O jugo dele é suave, o fardo é leve, velho. Quem pesa muito na dos outros, está escondendo algum negócio ali. Cara, eu acho que é muito melhor a gente assumir a nossa fraqueza mesmo, e dizer: cara, quando alguém vier falar mal de você, sabe o que você faz? Você fala assim: bicho, é só isso que você tem para falar de mim? Sério? Quer que eu te ajude a falar mal de mim? Tem umas coisas minhas, cara, que ninguém sabe. Se eu te contar, tu não...
Tu vai ficar até sem graça, velho. Assumir que o poder de Deus sobre mim é muito melhor do que o meu poder. Então, Senhor, essa é a minha fraqueza, ela é ruim, ela me humilha demais, mas será que o Senhor pode fazer algo de bom com isso daqui, que eu estou colocando nas tuas mãos, a vida desse cara todo estraçalhado? E quando eu não sei o que fazer, aí Deus sabe que encontrou o cara certo. Quando Ele quer dar um filho para uma virgem, ela diz, mas como vai ser isso? Eu nunca tive relação com homem nenhum. É como se Deus estivesse falando, eu sabia que era tu, que sabe que não sabe, que tem certeza que não sabe, porque essa não vai me atrapalhar, vai depender de tudo. É você dirigir numa cidade que você nunca foi, sem GPS, só com uma pessoa do lado te dizendo o que fazer, e se você não quiser bater o teu carro na esquina, você vai ter que ser obediente àquela voz que não está dirigindo no teu lugar. Deus está nos chamando para viver uma unção de humildade, cara. Eu não sei o que Deus vai fazer daqui para frente, mas eu sei que isso está gritante no momento que a gente está agora. Deus está precisando de alguém que bata no peito e diga, sou eu, o culpado sou eu, quem errou fui eu. Porque um cara assim faz Esaú, que vinha para matar ele, descer do cavalo, lhe dar um abraço e um beijo. Deus está querendo tratar a hombridade da nossa nação, e Ele começa pela casa dele. Existem denúncias contra homens de Deus. Essas denúncias estão vindo das pessoas que esses homens eram supostos proteger. Nós estamos falhando. E não é tempo de ficar se justificando e dizendo que não é bem assim. Não é tempo de proteger nada que não seja as nossas mulheres e na tipificação bíblica a igreja. Nós estamos sendo denunciados. Eu quero saber quem vai se colocar na brecha. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Curva a tua cabeça e fecha os olhos, por favor. Eu quero ser bem objetivo. Se o meu irmão uruguaio puder aqui assumir o teclado, por favor. Obrigado. Como eu disse, eu não sei não torcer para o Arrascaeta, eu não sei. Amanhã eu estou lascado. Curva a tua cabeça e fecha os olhos, por favor. Você sabe qual é? Eu não sei nem quero saber, mas Deus também sabe e Ele ainda assim te ama. Qual é a sua maior e pior fraqueza? Aquilo que te faz se mover como filho pródigo quando volta para casa, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aquilo que te faz sentir vergonha mesmo. Quantas vezes você já jejuou por isso? Já procurou ajuda? Já pediu a Deus, Senhor, afaste isso de mim? E parece que não funcionou. Talvez, só talvez, Deus esteja querendo te exaltar. Porque quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha, esse sim será exaltado.
Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, teus filhos, feitos à tua imagem e semelhança, recipientes da tua glória, carregadores da tua presença, portadores das boas novas e extremamente falhos, imperfeitos. Às vezes nós temos a impressão, Pai, de que nós somos uma mentira. Tamanha é a vergonha que nós sentimos daquela área que nos vence toda vez. Eu não fui feito para isso. Mas essa é a minha vida, Senhor. E eu estou aqui na tua presença agora. Me ensina o que fazer diante dessa realidade. Que o teu sangue nos lave completamente das nossas falhas. Que a tua palavra nos ensine pelo caminho bom. Que teu Espírito Santo nos conduza à plenitude, a fim de que um dia cheguemos à estatura de varão perfeito. Mas que isso que tem nos vencido por tanto tempo não venha nos parar. Pelo contrário, nós queremos repousar em Ti. E deixar que o Senhor se mova através de nós. O Teu braço forte opera quando o nosso braço se rende. Eu oro para que o Senhor toque no nosso coração agora, fazendo como o Senhor fez com Paulo, que diante de um currículo exemplar, assume sem necessidade alguma, uma fraqueza horripilante, que ele não tem nem coragem de dar nome, mas a partir do momento em que o Senhor fala, a minha graça te basta, a chave virou. Agora eu tenho alegria nas perseguições, nas angústias, nas injúrias, nas calúnias, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu quero chamar a existência e profetizar sobre a tua vida uma força vinda do céu sobre você agora. Porque só assume culpa dos outros quem é forte demais para suportar essa carga. Assuma suas próprias, mas se coloque na brecha. Pois eu creio que o Senhor está levantando homens nessa nação que vão fazer toda a diferença. Não por serem viris, não por serem conquistadores, mas por serem completamente dependentes da graça de Deus. E que o mundo possa ver na nossa fragilidade e vulnerabilidade a presença do nosso Pai nos protegendo, nos conduzindo e operando através de nós. Que o fato de ser imperfeito encoraje muitos imperfeitos a buscarem o Deus que você serve. Até que um dia possamos todos estar diante dele, vendo face a face, entrando pela porta, e ele dizendo: eu te conheço, pode entrar. Eu chamo a existência, as esposas de vocês, os filhos de vocês, os pais, as mães e todos que se relacionam com vocês, vendo Deus através da tua vida.
e querendo o Deus que você ama e serve. E que assim seja, em nome de Jesus. Deus abençoe.